Dando continuidade, nós falaríamos agora em um painel 4, que seria o modelo ZABA de serviço da infância à vida adulta, base, escolarização, sexualidade, trabalho e moradia. Direito à moradia ao trabalho e modelo Abaquer. E relato também de uma experiência pessoal. Então, nós vamos convidar a doutora Milena, que vai estar coordenando essa mesa, o doutor João Guilherme, que já foi apresentado anteriormente, a doutora Giovana Escobal, que é da Abaquer, e a Daphne. A Daphne, ela não foi apresentada, eu já apresento para vocês. E o Enivaldo Dias Monteiro. O Enivaldo é professor adjunto da Universidade Federal do Pará, licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade Federal do Pará, mestre em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia e pai de uma adolescente com TEA. A Daphne, ela me passou aqui, agora vem aqui. Só um minutinho. Você não quer apresentar a Daphne? Vamos. Me apresenta bonita, hein, Giovana? Quero uma declaração. A pessoa está carente, gente. Está muito carente essa minha sócia. Bom, a Daphne Fidelis, ela é formada em psicologia pela Unimep, em Piracicaba, e ela fez mestrado em psicologia na Universidade Federal de São Carlos, no Instituto Lamier. Tem uma enorme experiência clínica, né, em aba, e faz pesquisa há muitos anos também, o que fornece a ela a base sólida para que ela trabalhe nos protocolos da clínica. Daphne é um presentinho de Deus para a gente. Foi um achado no meu caminho e do Celso, e a gente tem uma sintonia maravilhosa com ela. Uma pessoa excelente, trabalhando com muita disciplina. Pronto? Foi bom? Sentindo-se amada, né, Daphne? Bom, eu vou contar uma novidade para vocês. A análise do comportamento existe no Brasil desde os anos 60. Então, não é novidade. A gente já está fazendo isso há muitos, muitos anos. O Celso só há 40 anos. Ele é jovem na área, aqui no Brasil. E, então, nesse tempo todo, 40 na universidade, um pouquinho mais, né? Fora do Brasil, antes da Universidade de São Carlos. Mas isso é tempo suficiente para a gente ter produzido muitas pesquisas, muitos estudos. E hoje a gente já está produzindo modelos, né, de intervenção que estão sendo testados, estão sendo implementados. Eles estão sendo ajustados às realidades que a gente tem perto da gente. Eu acho que esse painel hoje é para falar um pouquinho sobre isso, não é? Para falar sobre essas experiências que a gente tem e como é que a gente tem que se organizar para poder prover tratamento efetivo. Então, a gente vai chamar o doutor Guilherme para falar um pouquinho sobre o direito à moradia e ao trabalho para a gente agora. Boa tarde novamente. Bom, eu separei aqui, vocês podem ver que eu estou com bastante papel. Certamente eu não vou conseguir utilizar todo ele. Foi uma vasta pesquisa que eu fiz, enfim, num passado recente, mas que mostra um pouquinho os números, com relação à parte do direito ao trabalho, que, de um modo geral, fala dos deficientes, né, e tem alguns comentários também, obviamente, específicos ao autista, né. E vou falar um pouquinho, vou trazer alguns casos que eu também trouxe aqui sobre o direito à moradia, que é muito pouco falado, né, e, consequentemente, também se encontra pouquíssimos julgados a respeito, pouca matéria a respeito, e, como eu disse, o que se aplica ao direito à moradia tem alguns regramentos gerais, que tem na Constituição, tem na lei do autista,
né, e algumas leis específicas que trazem direitos para os deficientes, né, de um modo geral, e que, por óbvio, algumas pessoas com autismo, que foram os julgados que eu trouxe, foram buscar esse direito. Algumas tiveram êxito, outras nem tanto, mas eu vou começar na moradia, que é um pouquinho menor o assunto, mas o que eu consegui perceber com essa pesquisa é que, normalmente, quem consegue alguma coisa é porque está numa situação de extrema vulnerabilidade. Extrema vulnerabilidade é praticamente morando embaixo da ponte, né? Então, é muito difícil conseguir, porque a quantidade de pessoas que vivem numa situação miserável aqui no Brasil é muito grande, né? Então, para ir atrás disso, ela precisa mostrar que mora num barraco, que a mãe não consegue trabalhar, o pai. Normalmente, a mãe acaba sendo solteira nesse tipo de situação, não tem nenhum tipo de rendimento extra a ponto de conseguir até mesmo pagar um aluguel, né? E um dos casos aqui, é um caso de São Paulo, inclusive, ela recebia somente o benefício de prestação continuada do filho, que é o LOAS, né, conhecido como LOAS. Então, o que queria dizer, né, o que quer dizer que ela recebia um salário mínimo, né, para sustentar ela e o filho, com moradia, comida, tudo, né? Obviamente, não dá. Ela pagava R$ 450 de aluguel, ou seja, sobrava aproximadamente outros R$ 500 para ela pagar todos o que, enfim, né, tudo que a criança precisava e ela, né? O que ela pedia nessa ação especificamente era o que eles chamam de benefício auxílio aluguel, né, em que é fornecido normalmente quando a pessoa entra na fila para conseguir uma moradia, né, porque as pessoas com deficiência, eu vou falar isso também um pouquinho, elas têm uma porcentagem das moradias públicas, né, que são oferecidas, o CDHU é um deles, uma porcentagem do que é construído é destinado às pessoas com deficiência, né? A questão é que a fila disso é gigantesca, né? Até porque a fila para entrar nessa lista, sendo deficiente ou não, já é enorme, porque, enfim, temos uma deficiência, e as pessoas com deficiência, a fila também é gigantesca. Então, assim, os números nunca batem, né? E, obviamente, a administração pública não tem condições financeiras de construir a quantidade de casas necessárias para cobrir todas essas pessoas que precisam, né? E aí, essas pessoas que estão nessa situação de extrema vulnerabilidade, elas entram na justiça para falar: olha, eu sei que tem uma fila, eu sei que precisa seguir, mas minha situação é um pouquinho diferente, né? Por mais que eu esteja ali na fila, se vocês não me derem esse benefício, eu vou morrer, alguma coisa vai acontecer com meu filho, enfim, a situação é é bastante complicada. A única dessas ações que eu vi aqui, que perderam, normalmente é porque a pessoa não preencheu algum tipo de requisito, né? Ela não se incluiu, não fez o cadastro na lista, e aí, por isso, falou: olha, você não fez nenhum cadastro na lista, como é que eu vou tentar te passar na frente, né? Faz o cadastro, vê como é que está essa fila, e etc., né? Aí vem a prefeitura, que normalmente é quem responde esse tipo de ação, e diz: olha, a situação dela é muito parecida com praticamente todos esses outros que estão esperando, né? O que torna a situação muito complicada, né? Tanto foi o que eu disse, é muito difícil você acha várias decisões favoráveis, mas ainda é muito pouco procurado, porque a pessoa simplesmente ela senta na fila de espera, né, do CDHU, e CDHU, para quem não sabe, é o conjunto habitacional, e até a vez dela chegar. Quem está nessa fila, muitas vezes, quando está nessa situação de vulnerabilidade, recebe um auxílio aluguel para compensar essa ausência de moradia, já que você não consegue morar num conjunto habitacional, então a gente te paga esse auxílio aluguel para que você consiga alugar alguma casinha em algum lugar, né? A questão é que esse auxílio aluguel tem previsão apenas em alguns poucos municípios, porque tem que ser uma lei municipal, né? Algumas cidades têm, algumas que eu identifiquei, por exemplo, é a cidade de Marília e de Osasco, que foram os julgados que eu encontrei em cima disso, até porque não seria praticamente impossível pesquisar todas as cidades, ainda mais aqui no estado de São Paulo, né?
E aí, por isso trazer um déficit muito grande para a municipalidade também, eles enrolam para promulgar essa lei, decreto, seja lá o que for, né, para regulamentar isso. Né? E aí a pessoa tem que esperar a fila do CDHU. Então, é uma situação bem complicada. Tá? Bom, com relação ao trabalho, que obviamente tem muito mais material, eu trouxe aqui algumas coisas. O trabalho, a gente tem bastante previsão, né? A maioria de forma genérica também, mas temos algumas específicas. Melhor aqui. Algumas específicas. Né? E tem a Convenção da ONU, que traz uma série de regramentos com relação a isso, de como deve ser essa inserção do deficiente no mercado de trabalho. Né? E aqui no Brasil, eu vou entrar de forma um pouquinho mais específica com relação a isso. Né? Obrigado, Celso. Melhor. Estragar o seu quem dera, né? Acho que isso aqui cabe, isso aqui. Acho que não é daqui, né? Obrigado. Vamos lá. Só voltando um pouquinho com relação à moradia ainda, que eu esqueci de comentar, essa porcentagem do CDHU, pelo que eu verifiquei, é de 3%. Né? E aqui em São Paulo tem uma lei estadual, que é a 10.844 de 2001, né? Que fala que desses imóveis a porcentagem é de 7%. Então, é bem mais alta. Né? O que, obviamente, traz bastante benefício para quem vai procurar, a justiça, enfim, para quem vai entrar na fila. E essas moradias, elas já vêm adaptadas para as pessoas com deficiência. Óbvio que isso acaba se aplicando um pouquinho mais para cadeirante, que aí tem acesso a esse tipo de situação, mas não deixa de ser uma forma de buscar a inclusão dessas pessoas no direito à moradia também. Tá? Voltando aqui ao trabalho, a parte do trabalho tem uma lei que determina que os órgãos públicos, de um modo geral, né, o funcionalismo público, tem que ter 5% de funcionários com deficiência. Esse número 5%, as pessoas vão falar assim, mas por que tão baixo? Pode ser baixo. Na minha opinião, é difícil até de mensurar, falar que isso é baixo, porque, pela uma pesquisa que eu fiz, acho que de levantamento de 2017, se eu não me engano, na administração pública, somente 11% desses cargos estão preenchidos. Isso sim é baixo. Né? E aí eu vou falar um pouquinho da parte privada, e aí depois eu vou entrar no meu comentário com relação a isso. Na administração, no mercado privado, tem uma lei que trata disso, que fala da porcentagem dos funcionários com deficiência nas empresas. Tá? E aí tem são 4 incisos que dizem o seguinte. Tá? Eu vou falar primeiro o artigo, depois os respectivos incisos. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas na seguinte proporção. Até 200 empregados, 2%, de 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e de 1.001 em diante, 5%. Né? 5% de 1.000 dá 50 funcionários. Né? Pode parecer pouco. Eu tenho uma conhecida que trabalha em escritório de advocacia que presta consultoria para empresas exatamente para buscar, né, porque essas empresas sofrem penalidades do então Ministério do Trabalho, das delegacias regionais, que hoje não existe mais, passou de tudo para o Ministério da Economia, e eles sofrem penalidades. É algo do tipo assim, você precisa botar 50 funcionários, você botou 25, cada um desses funcionários que você não colocou, é uma multa de aproximadamente R$ 2.500 por funcionário. Né? E aí vem essas fiscalizações todas as vezes. E aí o que ela me colocou, porque ela tem bastante experiência nesse sentido? As empresas têm muita dificuldade de conseguir preencher essas vagas. Né? Porque é difícil. Né? E a administração mais ainda. Né? A administração, as empresas, pelo que eu entendi,
parece que apenas 30%, 31% das empresas conseguem cumprir isso efetivamente. Na administração pública, 11%. Né? A administração pune as empresas por fazerem isso, mas ela mesma não consegue cumprir. Né? É um negócio muito complicado. E eu não estou aqui para defender a empresa, é só uma realidade mesmo, muito complicado. Eu não trabalho com a parte de empresas, trabalho principalmente com pessoas físicas. Mas, enfim, então a gente precisa tentar entender que não é tão simples assim também e ajudar. Né? Ajudar. Né? E aí, o ajudar, eu busquei um estudo aqui, que é de 2014, do Journal of Autism and Development Disorders, que diz que ele concluiu esse estudo que 87,5% dos jovens autistas que recebem suporte conseguem se colocar no mercado de trabalho. Tá? Eu não conheço o Instituto, até o professor Celso, se conhecer, sabe, enfim, da qualidade, eventualmente pode dizer qual que é a credibilidade, vamos dizer assim. Né? Desses autistas que não recebem esse suporte prévio, apenas 6,2% conseguem entrar. Né? Então, a gente precisa buscar esse suporte prévio, eventualmente, trabalhar eles para que eles consigam entrar no mercado de trabalho. Né? Simplesmente falar assim, vai fazer uma entrevista sem mostrar como que vai ser uma entrevista. A entrevista ela tem que ser adaptada para aquele tipo de pessoa. Né? O cuidado que tem que ter com a pessoa que vai entrevistar. E entender que muitas vezes você não vai poder conversar com aquele candidato. Você vai ter que aplicar uma prova para ele, que seja uma prova de lógica, por exemplo. Né? Os autistas que têm essa possibilidade, né, de interagir um pouco mais, normalmente eles são pessoas muito inteligentes. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Né? E aí, para vocês terem uma ideia, 2 mercados principais têm buscado profissionais com autista: o bancário, né, e os mercados de software. Né? Por quê? Porque essas pessoas necessariamente precisam de uma interação, elas precisam focar no trabalho. Né? E o que eles colocam é exatamente isso. Esse autista, que obviamente tem um nível um pouco mais leve, vamos chamar assim, eles são pessoas, além de muito inteligentes, eles são pessoas extremamente focadas. E é isso que vocês têm que buscar, fazer esse preparativo prévio para que ele possa ir para a entrevista e, obviamente, incentivar as empresas a fazerem esse tipo de entrevista também para as pessoas com deficiência. Né? E para os autistas, obviamente. E, para finalizar, teve uma outra colocação que estava nessa pesquisa, né, que é uma obrigação que as empresas têm que adaptar as pessoas que vão trabalhar junto com essa pessoa. Né, exatamente para evitar a discriminação, para evitar o bullying, né, como é conhecido. Né, e teve um estudo que mostra que as empresas que colocam as pessoas autistas, até mesmo outras pessoas com deficiência, para trabalhar, têm uma melhora no desempenho da empresa. Né? Vocês entenderem que isso vai muito além só simplesmente do que inseri-la no mercado do trabalho. As empresas estão passando a se beneficiar ao colocar essa pessoa lá dentro para trabalhar. E isso tem que ser buscado sempre. Ok? Obrigado. Obrigada, Guilherme. Uma coisa que a gente tem visto no mundo todo é que, à medida que as famílias têm acesso a tratamento efetivo, essas pessoas, né, que convivem com o autismo por toda a sua vida têm a oportunidade de integrar nos mercados de trabalho. Né? Então, a questão da moradia, a questão do trabalho é uma discussão séria que a gente tem que ter e a gente não tem que esperar as outras coisas darem certo aqui no Brasil para começar a estar discutindo essas questões. Muito obrigada. Agora, a gente queria conversar um pouquinho sobre o ABACare e o modelo que Daphne e Giovana estão implementando aqui em Ribeirão e que tem sido muito bem sucedido. Obrigada, viu? Boa tarde a todos. Então, a gente vai aqui ter que cortar pela metade nossa apresentação em função do tempo, mas o essencial a gente vai passar para vocês, tá bom? Aí depois todo mundo pode visitar quando quiser para conhecer melhor, tá? Então, vamos lá.
Eu não vou entrar mais na parte inicial que nós programamos, porque extensivamente já foi dito pela doutora Lilian, pela Jane, inclusive eu ia falar de dados de aba, que a própria autora está aqui e já apresentou com muita fluência, né? Não vou repetir. Mas, de início, o que eu gostaria só de contextualizar é que o Instituto Abaquer foi um sonho muito bem pensado, né? Faz 20 anos que eu trabalho com aba, 20 anos que eu trabalho com o Celso. O Celso está mais de 40 anos na área. E nós sempre trabalhamos com ensino e pesquisa e sempre notamos que uma dificuldade muito grande com os nossos alunos da especialização e nas visitas que fazíamos era reconhecer um sistema adequado de atendimento, né? Então, nós sempre delineamos e pensamos em coisas tipo um padrão ouro de atendimento em aba, o que seria para o nosso país. E foi desses sonhos, né, e de muita base em pesquisa e ensino das nossas experiências aí ao longo da vida, que nós nos juntamos à Daphne e colocamos em prática aí o nosso sonho do Instituto Abaquer. O Instituto Abaquer é um braço muito importante do Instituto Lamier. Lá nós fazemos pesquisa e ensino. E na Abaquer nós fazemos o atendimento e consultorias, né? Então, eu vou delinear um pouquinho qual que é a nossa sequência no Instituto. Nós faremos da seguinte maneira essa apresentação, que vai ter que ser um pouquinho mais rápida. Eu vou começar com 2 videozinhos de autistas para a gente entender de onde parte a nossa programação de ensino, tá? E aí nós faremos aqui uma apresentação para vocês da sequência de ensino de uma das categorias que nós nos apoiamos, né, que é a linguagem, uma das categorias que é acometida, né, no autismo. Então, nós falaremos aqui hoje de linguagem e comunicação, dessa sequência. Não dá para falar de todas, porque nós temos as atividades de vida diária e os outros protocolos de habilidades sociais e tudo mais, mas o tempo é curto, então a gente vai focar em uma só, através de vídeos, para vocês entenderem o que a gente faz, tá bom? Então, de maneira geral, né, como a gente já sabe, as 3 categorias que nós avaliamos é a parte de habilidades sociais, interação social, comunicação e linguagem, e a questão dos padrões comportamentais repetitivos e estereotipados. Na clínica, nós temos uma avaliação feita em 3 categorias. Uma é feita pelos analistas de comportamento, para avaliar os repertórios ausentes, que precisam ser ensinados, e os repertórios que estão em excesso comportamental e que são disfuncionais socialmente, que nós precisamos reduzir. As outras 2 categorias são feitas pela nossa terapeuta ocupacional e fono. Então, elas avaliam coisas como equilíbrio, força, coordenação motora fina, grossa, tudo da área de terapia ocupacional e tudo da área de fono. Os fonemas emitidos, os sons que tem, que não tem, o que a gente vai ter que fazer de modelagem orofacial. E aí, com base em tudo isso, nós montamos um programa de ensino para essa criança. E, além disso, claro, né, nós fazemos todas as reuniões semanais com as famílias e toda a demanda que vem de casa, nós transformamos em protocolos de ensino também no programa dessa criança. Então, se a mãe chega para a gente, o meu filho não engole comprimido, a gente faz um protocolo da análise do comportamento para essa criança aprender a tomar o comprimido. Ele não corta o cabelo, protocolo para cortar o cabelo. Então, todas as demandas trazidas em reunião são transformadas em protocolo e adicionadas ao programa de ensino dessas crianças, né? Como já foi dito, inclusive por uma mãe nossa aqui, né, a Narjara, o transtorno do espectro autista ele é gigante, né? Ele é muito amplo, então eu não consigo fazer uma programação de ensino única, né? Cada um dos nossos atendidos, é claro que tem protocolos básicos que todos fazem, mas muitos protocolos são individualizados, né? As necessidades são individuais, e aí, então, os programas são diferentes por isso, e assim deve ser, porque dentro do espectro, né, a doutora Lilian já falou, nós temos níveis diferentes, né, 1, 2 e 3, e os comprometimentos são muito diferentes dentro daquela tríade de comportamentos ali demonstrado. Esse é um caso, pode pôr play para mim, por favor? Que ele é bastante clássico, ele apresenta acometimento nas 3 categorias lá, na tríade de comportamentos, né, então ausência de linguagem oral, tem como pôr play? A ausência de linguagem oral,
muitas estereotipias, né, manuais, vocalização disruptiva. Quando a mãe chama, ele não olha. O cachorro passa, ele não fica sob controle, né, de estímulos ali do ambiente. Então, é um caso bastante comprometido e que, quando chega para a gente, é um caso em que nós delineamos um programa do zero, né? A gente tem que reduzir os inadequados disfuncionais e ensinar todos os pré-requisitos que essa criança precisa para, inclusive, aprender habilidades mais complexas. Então, contato visual, permanecer sentado, imitação motora, oral, atenção compartilhada, né? E muitos outros pré-requisitos que são fundamentais para os comportamentos mais complexos. Então, esse é um autista bastante clássico, né? A próxima criança é um vídeo bem interessante, porque alguém relatou aqui hoje a questão de que sofre preconceito, né? A Marli disse que, quando ela teve o diagnóstico, ela passou a ser marginalizada, né? E as mães reclamam muito disso, né? As pessoas, em geral, não entendem que essa criança ela apresenta características diferentes e também não entendem sinais que, para nós, eles são bastante usuais, mas que, para essas crianças, em função da hipersensibilidade auditiva que muitos têm, eles evocam crises, por exemplo, como é o caso desse garoto. É um garoto mais funcional que o anterior, ele tem linguagem oral, né, mais funcional, mas com hipersensibilidade auditiva, e esse vídeo demonstra tudo o que ele sente com os diversos estímulos sensoriais quando ele é apresentado a eles. E, ao final, isso evoca uma crise. Então, isso é um vídeo para sensibilização, gente. Para a gente se colocar no lugar do outro e entender, né, que muitas vezes a gente vê uma criança dessa em crise ou apresentando comportamentos inadequados e a gente não tem noção de quão ruim para essas crianças e adolescentes é, por exemplo, um estímulo que para a gente passa despercebido. Né? Então, tem que ter muita sensibilidade com o outro e se colocar mesmo no lugar do outro é fundamental, tá? É um garoto que está tentando agora, com essa hiperestimulação, né, de som, de luz, de cheiro. Ele tem muita sensibilidade e começa a se engajar em comportamentos inadequados até que ele se engaja em uma crise. Então, aí começam os inadequados, né, que são evocados muitas vezes por sinais que as pessoas desconhecem. E aí ele diz, né, eu sou autista, tenho 14 anos e é muita estimulação para mim. Tá? Então, é um vídeo mesmo para sensibilização. E tudo isso, quando essa criança chega para a gente, né, faz parte da nossa avaliação. Dentro de todas essas categorias, a gente avalia, né, tudo que essa criança tem de excesso para reduzir e de ausência para a gente ensinar. Tá? Falado isso, né, eu não vou repetir características, porque a doutora Lilian falou bastante, e nem o tratamento a escolher, porque, né, a autora aqui do que eu ia apresentar apresentou aí com muita fluência sobre o artigo dela, os dados que tem sobre isso, mostrando que a aba é o tratamento de escolha, com melhores resultados disparado. Aqui tem um quadro com as recomendações, né, de aba. Todos esses órgãos e agências recomendam a aba, né, gente? Então, são todos órgãos bastante respeitados, né? Então, é bom todos ficarem com isso muito sob controle dessa informação, muito fortemente, tá bom? Porque a gente sabe que é disseminada uma quantidade absurda de informação incorreta, né? E os pais aí estão suscetíveis em função da questão emocional. Uma frase do Celso, né, que é sempre utilizada por nós. A gente sabe que, quando a família recebe um diagnóstico, as famílias se desestruturam, em geral, as famílias ficam extremamente suscetíveis, né? Caem em muitos contos aí do vigário, de pessoas que têm intenções ruins no mercado, né, sob controle financeiro apenas. Mas a gente sabe, né, com dados da literatura, com dados da nossa clínica, que há vida após o diagnóstico e que essa vida pode ser bem melhor se for com aba. Ultimamente, a gente tem adicionado uma parte a essa frase do Celso, que não basta, né, falar hoje que é aba. A gente adiciona que tem que ser aba extremamente bem feito, com base sólida na ciência,
com supervisores extremamente experientes, tanto na teoria como na prática, porque para fazer uma programação de ensino para uma criança, gente, são anos de experiência para você conseguir programar e para sair dos nós que aparecem o tempo todo. Tá? Não basta eu ter um programa de imitação motora. Se a criança apresenta um problema nesse programa, eu tenho que ter base da literatura para pegar o procedimento adicional que tem lá, que foi mostrado como eficiente, para eu sair desse nó, para eu ensinar de maneira diferente e ensinar essa criança adequadamente. O slogan da nossa clínica é esse: o cliente não é apenas o cliente, ele é o amor de alguém. Então, é um feedback que eu e a Daphne consideramos o mais importante que a gente tem na clínica, além dos pais dizerem que as crianças melhoram muito, que para a gente é, né, especial demais, é falar que na nossa clínica eles receberam um tratamento humanitário. E eu acho que isso é fundamental, né, gente? Eu acho que hoje um sentimento perdido é o da empatia, do se colocar no lugar do outro. E nós, quando criamos a clínica, já tínhamos o objetivo, além de mostrar um padrão ouro de atendimento em aba, é de fazer um tratamento humanitário. As famílias chegam para a gente com todos os problemas do mundo e com um emocional extremamente abalado. A gente tem que tratar o conjunto. Se a família não estiver bem, essa criança não vai estar bem nesse lar. Então, a gente tem que ser suporte para todo mundo e fazer o melhor trabalho possível e sempre se colocando no lugar do outro, né? Então, o nosso trabalho tem que ser feito com ética e muito amor. Sobre o AbaCare. O Instituto AbaCare foi inaugurado em 2018, é fresquinho. Eu e Daphne somos as diretoras do Instituto. O Celso supervisiona o Instituto. Lá nós realizamos intervenções comportamentais, também fazemos cursos, né, capacitações, tem pessoas fazendo estágio, pesquisa, oferecemos consultorias, né, e atendemos pessoas não só na cidade, no estado, como no Brasil todo. Tá? Todas as atividades, todas, são baseadas na ciência e análise do comportamento. Então, na nossa clínica, a gente tem profissionais de todas as áreas, que, inclusive, a nossa equipe maravilhosa está aqui. E todos eles com formações diversas, e todas as formações são aproveitadas na clínica. Eu estava até conversando com uma das nossas convidadas, que é fono, né? E que é difícil, né, no Brasil, as áreas se juntarem e trabalharem muito bem junto com uma mesma ciência, né? E eu acho que na clínica isso funciona legal, né? Porque a gente conversa com a nossa fono, como você ensinaria isso na sua área? Aí a gente pega o protocolo da análise do comportamento, senta junto, monta o programa e aí trabalhamos juntos. A mesma coisa com as terapeutas ocupacionais, né? Então, eu acho que esse trabalho é extremamente rico, né? E quando as áreas se juntam com o mesmo objetivo, gente, é um serviço extremamente otimizado e que funciona muito bem. Então, é muito bacana isso. Eu não vou falar essa parte, que é muito longa, mas, assim, de maneira geral, o nosso atendimento, né, varia de 20 a 40 horas, na maioria dos nossos casos. E nós temos um trabalho muito próximo com as famílias. Nós fazemos reuniões com as famílias de apresentação de gráficos de desempenho, para elas saberem exatamente o que as crianças estão aprendendo. E a gente sempre diz, né, porque muita gente fala que faz aba e não apresenta um gráfico de desempenho, e a gente não entende como pode chamar isso de aba, né? Porque como é que você dá uma supervisão num programa de ensino de aba se você não está analisando o dado? Então, a mesma coisa para os pais. Não dá para eu virar para o pai e falar: seu filho foi uma belezinha hoje. Né? Que subjetivo. O que o pai vai saber que a criança aprendeu? Qual que é a porcentagem de desempenho? Como esse pai vai acreditar que isso é verdade? Né? Ele tem que ver um dado. Então, a aba é baseada em dado e a gente mostra dados para os pais. Tá? Todos os pais cansam de ver gráficos de desempenho na clínica. Frequentemente, a gente faz intercâmbios, né? Ou nós vamos para fora visitar modelos, ou trazemos os nossos colegas para o Brasil para trocar.
né? E quando bate um desespero, um caso assim que a gente quer discutir, a gente faz FaceTime com o Franz, liga para o Nil. Então, a gente troca muito com os colegas, porque isso é fundamental, né, gente? Todo mundo que está na área, que tem experiência na área, essa troca é muito benéfica. Então, isso é uma coisa muito forte com a gente, né? E também com a nossa base em pesquisa. Então, a publicação é muito importante, né? As capacitações constantes dos profissionais, isso tudo é muito valorizado para a gente. Para trabalhar com a gente na clínica, o pré-requisito é ter feito a nossa especialização ou fazer a nossa especialização. Então, são todas coisas que, para nós, são características importantes. De infraestrutura, nós temos 20 salas de atendimento no momento, 3 banheiros adaptados, porque nós fazemos os treinos de vida diária na clínica, né? Treino de toalete, banho, escovação, por exemplo. Banheiro social, recepção. Temos um auditório para 30 pessoas, que nós fazemos cursos e capacitações, inclusive para a equipe e para os pais. Cozinha, em que, inclusive, fazemos treinos de alimentação, né, para tirar restrição alimentar, essas coisas. Playground, que nós usamos muito com as crianças, até para fazer socialização, né, e alguns protocolos coletivos. Também temos uma área específica destinada aos circuitos motores, que as terapeutas ocupacionais trabalham, né? Fundamental para a gente, que são os controles experimentais que nós temos, que faz parte do padrão ouro que nós queremos colocar. A clínica inteirinha tem câmera, tá? Então, a gente tem essa estrutura de câmera que, para a gente, é fundamental. Por quê? Porque nós temos, na nossa equipe, além de nós supervisionando, nós temos 3 terapeutas que são nossos braços direito e esquerdo, que estão aqui. Ergam as mãos, as 3, Elaine, Fabi e Ana Paula. São 3 anjos extremamente capacitadas, extremamente profissionais, e elas também, juntamente conosco, estão na supervisão de todas as aplicações de aba, de todas as terapias da clínica. Então, nós temos a sala de câmeras, as meninas ficam nessa sala de câmeras, monitorando todas as salas de aplicação e qualquer necessidade de uma terapeuta, ou um manejo adicional que tenha que fazer, ou alguma correção, já é feito em tempo real. Tá? Então, isso é fundamental, gente. É fundamental para controle rigoroso da execução dos procedimentos, para não deixar a criança em erro em muito tempo em protocolo, né? Câmera é fundamental. E também temos uma sala de reunião em que nós atendemos os pais, né? Fazemos essas reuniões todas, e um outro controle experimental rígido que a gente tem é um famoso caderninho, que eu vou mostrar a foto para vocês, que é de um custo de resposta gigante, né, meninas? Tanto para os terapeutas que trabalham com a gente, porque todo mundo tem que fazer gráfico, como para quem todo dia anota o desempenho. Porque nesse caderno a gente anota diariamente, por período, os desempenhos daquela criança em todos os protocolos, para a gente separar os protocolos que a criança vai aplicar no próximo período. Então, isso é fundamental, porque eu não deixo a criança em erro, né, que pode desenvolver um padrão de aversão a protocolo, por exemplo. Eu tenho esse controle. Se a criança já está pronta para ir para um outro protocolo pelo desempenho dela, ela já vai, não vai perder tempo. Então, fundamental. A câmera e esse segmento, fundamental. Aqui é nosso Instituto Abaquer. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da carinha do Instituto Abaquer, a nossa Casa Rosa, ou a Casa do Coração, como muitos dos nossos atendidos chamam. Então, essa é a casa. Aqui a gente tem um auditório, né, para as capacitações. Esse é o famoso o famoso caderninho. Então, aqui vocês não vão ver, mas está o desempenho anotado de cada criança. A cada momento é anotado em quanto foi a porcentagem em cada bloco que a criança fez, para ter segmento correto dos próximos protocolos. A gente tem salas que são protegidas para as crianças autolesivas, né? Salas de atendimento mais ou menos com essa carinha aqui, tá? Bastante limpa, sem estímulos concorrentes. Então, essa é um exemplo, né, do monitor da câmera das meninas que ficam, as nossas terapeutas que ficam na supervisão. Elas têm controle, né, acesso a todas as salas. Então, os computadores ficam uma parte num conjunto de salas e outro computador em outro conjunto de salas. Temos vários brinquedos para ir trocando a todo momento para manter motivação.
Lá fora temos um espaço bacana, com verde, com brinquedos para as crianças também. Fazemos vários protocolos e elas fazem intervalos nesse local aí juntas, né, para proporcionar interação também, né? Aqui são algumas das nossas crianças. Olha lá. Todos os pais agora vão reconhecer os seus pequenos, porque nós fizemos uma seleção para que todos tivessem algum momento aqui na nossa apresentação, tá bom? Então, podem ficar tranquilos, todos aparecerão aqui. Esse é um videozinho, tem como pôr play? Eles interagem nesse momento de intervalo da clínica, né? Também supervisionado pelas terapeutas, mediado. A gente procura, né, fazer com que eles brinquem. Aí o circuito, né, sendo feito, o circuito motor que as terapeutas ocupacionais fazem. Meu príncipe. Aqui. E agora a Daphne vai falar um pouquinho da nossa sequência aqui de ensino. Oi, pessoal. Boa noite já, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa sequência de ensino, que é toda baseada no livro do nosso grande parceiro Celso. E a maior parte das crianças que chegam para a gente chegam sem nenhum pré-requisito. Então, muitas vezes, a gente tem que começar do treino para a criança permanecer sentada. E aí, então, a gente prossegue para o contato visual, para a imitação motora, para a relação de identidade, discriminação auditiva visual, ecóico. E aí a gente já insere o ensino da alfabetização, né? E com base, né? E os pais aqui já estão cansadas de me ouvir falar isso, mas a partir do momento que a criança atinge a imitação motora generalizada, a gente abre, né, o leque de protocolos que a gente faz com a criança. Então, a gente começa o ecóico, né, o ecóico generalizado. Com base no ecóico generalizado, a gente já entra no intraverbal, né? A gente começa a relação de identidade, discriminação auditiva visual, tato, enfim, aqui a gente vai expandindo, tá? E, então, além disso, a gente também trabalha na escola com os protocolos que nós também realizamos na clínica, adaptando ao contexto escolar. E aí, eu sei que a gente já estourou o tempo e ainda tem a fala, né, do Enivaldo. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como essa sequência seguida à risca, com muito controle, com muita dedicação, qual que é o resultado dela, tá bom? Então, eu separei alguns vídeos para vocês verem como que é o ensino de cada uma dessas habilidades. Você pode colocar o som? Apolo, olha esse do sol. Apolo? Ai, meu Deus, oh, ele tá demais, chama. Vira assim, ó. Isso! Apolo, uau, muito. Dudu, muito príncipe. Dudu, muito. Que bonitinho. Muito bem, lindo. Antônio? Muito bom. Você coloca play? Isso. Agora a imitação. Muito bem. Minha vez. Bru. Muito bem, meu amor. Minha vez.
Isso, lindo! Muito bem! Muito bem. Esse nariz escorrendo. Calma aí que eu não vou limpar. Peraí, tia. Senão... Esse? Onde é? Ai, Minha vez. Luca. muito bem, que lindo! Ah, esse? Cadê? Pega. Muito bem. Minha vez. Muito bom. E aí, pessoal, a partir do momento que a gente atinge a imitação motora generalizada, a gente começa a ensinar várias outras coisas, brincadeira, a gente entra, né, em atividades de vida diária, escovação, alimentação, o ensino do banho. E eu vou mostrar, então, um pouquinho para vocês brevemente. Muito bem, Lê. Antonella, sua vez. Isso, Bela. Muito bem. Lê, sua vez. Antonella, sua. Agora, o ensino de escovação. Isso, muito bem. Muito bom. Muito bem, Túlio. Muito bem. Túlio. Isso, muito bem. Isso, muito. Agora, alimentação. Antônio, sua vez. Ai, muito bem. Antônio. Agora, alimentação já independente, ensinada por imitação. E, enfim, o ecóico, o tão esperado ecóico. Estelinho. Bolo. Isso, muito bem. Minha vez. Doce. Doce. Isso, muito
Muito bem. Bem, lindão. Minha vez. Enzo. Tatu. Muito bem, lindo. Minha vez. Dado. Muito bem. Suco abacaxi. Isso, lindo. Guarda lá pro Bu. Opa. Suco abacaxi. Isso, lindo. Guarda lá pro Bu. Suco abacaxi. Isso, lindo. Guarda lá pro Bu. Opa. Bom. E aí, relação de identidade, né? Que é escolher o igual de acordo com o modelo. Opa! Você coloca play, por favor? Ok. Muito bom. bem! Minha vez. Júlia. Isso, muito bem. Bruno. Isso, meu amor. Lindo! Muito bem. Isso, Bruno. Que delícia. Muito rápido. Muito bem. Parabéns, hein? Relação AB, discriminação auditiva visual. Opa! Você coloca pra mim, por favor? Bala. Que? Minha vez. Muito bem, meu amor. Massinha. Parabéns. Muito bom, Ju. Agora, o tato. Bala. Muito. Quer pra mim? Laranja doce gostosa. Isso. Extensão do tato. Que linda, Mari. Guarda o dinheirinho. Com uso de ficha já. Isso. Laranja doce gostosa. Opa! Agora, né, já iniciando o processo de alfabetização por meio da rede de equivalência. Bicicleta grande azul. Muito bom, B. Bicicleta grande azul. Isso, lindo. Deus. Muito bom. Onça. Muito bem. Ai, que orgulho! Você põe em play, por favor? A voz no vídeo sou eu. Suco uva gelado. Isso, que linda. Mari. Laranja doce gostosa. Que linda, Mari. Você coloca play, por favor? Zebra. Zebra. Agora, leitura com compreensão. Isso. Isso.
Ele morre de vergonha de ser filmado. Isso, Paulo. Muito bom. Põe, por favor. Amora. Muito bom, Isa. Barraca. Muito bom. Barraca. Isso, lindona, muito bem. Isa. Amora. Muito. Amora. E aí, depois que a gente passa por toda a rede de relação, assim como a gente faz com a alfabetização, a gente também vai fazendo com o ensino de matemática, para ensinar também o dinheiro, né? Reconhecimento de notas e, por fim, contas. Fazer troco. Que é esse vídeo. Vamos lá. Você quer fazer uma compra que custa R$100. Qual que você dá? Isso, Fran. Qual que é o troco? Muito bom, Fran. Muito bem. Parabéns. Fran, você quer fazer uma compra que custa R$70. Qual você dá? Isso. E quanto é? Qual é o troco, Fran? Muito bom, Francisco. E o intraverbal. Oi? Muito bem, Olavo. Parabéns. Toca aqui. Isso, lindo. Qual é o seu nome? Muito bem. Quantos anos você tem? 10 anos. Muito bem, lindão. Parabéns. Pega a bola. Minha vez. Qual é o nome da sua mãe? Menino. Muito bem, lindão. Isso, muito bem. Que hora que você vai sair? Qual é o nome do seu pai? Sonhando. Muito bem, linda. Oi? Pra que serve o caderno? Isso. Rafa, muito bem. Consegui? Conseguiu. Oi. Qual o seu nome? Rafa. Muito bom. Quantos anos você tem? 2. Isso, Rafa. Qual é o nome do seu pai? Muito bem. Pra que serve o caderno? Bom dia, bom dia. Rony, pra que serve o lápis de cor? A printar. Tá muito bem, Rony. Pra que serve o livro? Ler. Yes, muito bem, Rony. Pra que serve a tesoura? Pra cortar. Muito bem, parabéns. Onde você joga sujeira? No início. Muito bem, parabéns. Bom dia, bom dia. Oi? Como você chama? Gustavo. Muito bem. Oi? E aí, para encerrar, é o último vídeo, tá? E a gente passa para Enivaldo. Oi, muito bem, lindo. Oi. Augusto, aqui, vamos? Minha vez. Seu nome como é? Augusto. Muito bom, lindão. Minha vez. Augusto, qual a sua idade? Isso, lindo.
Eu era o reforço. Augusto, minha vez. Sua mãe como se chama? Marina. Isso, lindão. Lina. Augusto, minha vez. Seu pai como se chama? Augusto. Isso, lindo. Minha vez, príncipe. Qual é o nome da sua irmã? Lina. Isso, lindo, muito bem, lindo. E aí, para fechar, eu gosto muito, né, de uma frase do Louvas, que fala que qualquer pessoa pode aprender, basta a gente criar condições para que isso aconteça. Então, se as pessoas não aprendem da maneira como ensinamos, devemos ensinar de maneira que elas aprendam. Que eu acho que é o que todo mundo aqui que está reunido hoje está no caminho para conseguir fazer. Obrigada. Obrigada, gente. A aba tem um jeito certo de fazer, certo? E a ciência análise do comportamento é que vai informar a gente como é que a gente pode produzir resultados dessa natureza que as meninas mostraram aqui para a gente. Agora, para a gente encerrar, vamos ouvir um pouco do professor Enivaldo, vindo do norte do Brasil. Boa noite. Uma grande pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo é: que você lá do norte veio para cá, para o sul, fazer o tratamento do seu filho? É essa pergunta que vai nortear praticamente a minha fala, tá? E eu vou tentar também excluir algumas partes da minha fala por causa do tempo avançado. Outra coisa também que eu vou tentar, na minha fala, tentar mostrar um pouco do caminho que os pais percorrem. E muitos que estão iniciando essa jornada, e até aqueles que já estão um pouco mais avançados, né, ficam angustiados. Isso daí é normal, mas com o tempo isso vai passando. Antes eu não conseguia nem falar do meu filho, que dava vontade de chorar, né? Eu vi uma mãe aqui com um filho também de 14 anos chora, né? Hoje não, eu tenho vontade de toda hora estar rindo, né? Das alegrias que ele vem trazendo para a gente. E principalmente por ser acompanhado de profissionais que também trazem essa alegria ao lidar. Então, pais, tenham essa tranquilidade nesse momento, que pelo acompanhamento que o filho do seu vai ter, é bem possível que você consiga ter esse estágio de tranquilidade que muitos vão conseguir no decorrer do tempo. E um pouco dessa jornada que eu vou tentar mostrar. Porque eu vim de lá para cá, de tão longe, são quase 7.500 quilômetros. São quase 16 horas para eu chegar no lugar onde eu moro. Então, eu vou tentar mostrar um pouco disso. Eu sou professor da Universidade Federal, sou geógrafo, então uma das características do geógrafo é ser bastante observador. Então, eu observei muito. E também, a primeira parte da minha fala seria diagnóstico. O geógrafo também ele faz muito diagnóstico ambiental, diagnóstico social, então ele precisa fazer toda uma modelização. A gente trabalha muito com levantamento de cenários. Então, eu trabalho com cenário ambiental, cenário social, e eu comecei a levantar o cenário para o meu filho. E esse cenário não era nada agradável dentro do estágio que ele se encontrava do TEA. Então, a preocupação minha sempre foi premente em relação ao prognóstico de vida dele. Então, eu comecei a observar e o que eu poderia fazer para contribuir com isso. E comecei a observar minha sogra, né? Minha sogra tem uma filha com 50 anos, ninguém sabe, porque 50 anos atrás não tinha um diagnóstico de autismo. Mas é muito claro que ela tem autismo, a menina. Né? Então, quando eu observei a minha sogra, ela traçou uma perspectiva de cenário de futuro para o filho dela. O que foi que ela fez? Hoje ela tem 3 casas, tem uma poupança imensa. Então, ela acumulou um determinado patrimônio para quando ela fosse que a filha dela... Mas a filha dela não tem autonomia nenhuma de gestão desse patrimônio. Então, fica complicado, né, um cenário dessa perspectiva. Então, eu, tendo esse cenário montado, eu procurei um outro cenário de buscar autonomia para o meu filho.
a autonomia, tanto que eu não consegui acumular nada ainda de patrimônio. Tudo eu invisto nele, né? E, consequentemente, nessa jornada dele estar aprendendo, eu também estou aprendendo muito. Isso que me torna um pouco muito feliz também, tá? Então, um dos segredos de antemão dessa felicidade nessa caminhada do autismo, é a gente olhar que a gente aprende também. A gente se transforma, a gente tem que olhar as coisas positivas. Porque se a gente começar a olhar só as coisas negativas, a gente começa a desabar. E talvez a gente não consiga ajudar tanto quanto a gente gostaria muito de ajudar a nossa criança. Tá? Então, nessa jornada, a gente precisa olhar também na caminhada a parte boa. Mas o que me trouxe de lá para cá é uma pergunta, né? Que eu quero que vocês comecem a observar. Eu vou partir das características do autismo, né? Que são clássicas, são as 3. Comportamento, a fala funcional prejudicada e a interação social. O comportamento, o Rony já foi trabalhado lá, o comportamento em Belém. Chegou um momento que a fala dele não conseguia avançar. Né? Então, eu comecei a ficar incomodado com isso. Então, eu comecei com um professor, pesquisador. Um outro erro também que a gente comete quanto pai, a gente fica pesquisando muito sobre autismo. A gente tem que parar um pouco de pesquisar autismo e pesquisar sobre ABA. Né? Porque o autismo ele vai ter um monte de informação sobre ele, mas o que faz o tratamento sobre ele é ABA, com eficácia e como posso dizer, eficiência no desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa parar um pouco de trabalhar, pesquisar sobre autismo e começar a pesquisar sobre ABA. Tá? Então, quando eu comecei a pesquisar mais sobre ABA, porque logo no começo eu pesquisei tudo sobre autismo, comprei todos os livros de autismo que tinha, lia, mas era depoimento de paz, tal, tudinho, e não me ajudava naquele momento a ajudar meu filho. Então, quando ele teve as maiores crises dele, entre 8 e 7 anos, foi que foi recomendado, olha, é a ABA para ele. Então, tá. E aí foi com uma profissional muito competente, fez um belo trabalho com ele, só que ela precisou viajar, fazer uma pós-graduação fora, então a gente encaminhou para outro, que é esse trânsito você vai ter, você vai partir das clínicas particulares, você vai para clínicas especializadas, mas as clínicas especializadas também têm limitações em termos de formação desses profissionais, e vai chegar um momento que você, pai, tem que observar isso. Será que meu filho realmente está desenvolvendo como eu gostaria que ele desenvolvesse? Então, foi um questionamento que eu fiz. Então, eu vi que a fala do meu filho, que é a linguagem funcional, parou em cerca de 11, 12 anos, não avançava, era aquela linguagem bastante simples. Foi quando eu conheci, pelas pesquisas, né, o Lamier, e aí vem o professor Celso, que trabalha com fala, e eu comecei a vir buscar informações. No 14º Abaquer eu vim. Foi quando na verdade, eu nem vim por causa do Celso, eu vim por causa da Giovana, né, porque ela porque ela é bonita também, né? Eu vim por causa que ela ia discutir um tema sobre a análise do comportamento, escola e educação. Então, eu vim de lá, eu sou professor, né? Eu vim lá, atrás dela. Só que ela faltou, né, por questões de saúde. Então, nesse momento, eu comecei a conversar com o Celso. O Celso foi muito solícita. Eu conversei com a Daphne também, não foi, Daphne? Conversei com a Daphne. E, nesse processo, eu fui estreitando relações e conhecendo. Então... Cadê o... Ah, está ali o Celso. Então, o primeiro motivo que fez eu vir do norte tão longe é porque eu não era é inegável a competência do Instituto e do professor Celso no quesito fala. Então, para o meu filho, que eu queria dar justamente esse retorno, eu poderia ficar ali no norte, nordeste, teria algumas, mas a experiência dele, a expertise dele, e principalmente depois que ele publicou o livro,
né, que me mostrou realmente que eu estava no caminho certo, eu vim e tal, tudo. Então, estão trabalhando todo nessa fábrica. Outra questão que me preocupava muito é que o Rony tem 13 anos, vai fazer 14, então ele está numa fase de adolescência. Então, ele vai começar a estruturar a personalidade dele e ganhar os espaços dele dentro das especificidades de adolescente, né? Vai ter que conquistar esses espaços. Então, a fala era importante para isso. Então, ele está no 8º ano, vai para o 9º, e do 9º ele vai para o ensino médio. E no ensino médio já tem uma preocupação de estar procurando um caminho para o trabalho, na verdade. Então, ele pode, eu não sei se ele vai chegar na universidade, meu desejo é esse, né? Mas ele pode fazer um curso técnico, trabalho. Então, eu começo a pensar e organizar isso para ele. Então, quando eu vou procurar outro livro sobre trabalho com crianças com TEA, adivinha quem eu encontro? Dessa vez a Giovana, né? A Giovana Escobal tem o livro, né? Trabalho de indivíduos com atraso no desenvolvimento intelectual, as contribuições da análise aplicada ao comportamento do processo, da Giovana, falando sobre como inserir, né, e tratar essa questão do trabalho com essas crianças. Então, novamente, poxa, é isso que eu estou querendo. Aí, o Rony é apaixonado por tecnologia. Quem conhece o Rony, na verdade, todos são apaixonados por tecnologias, né? Você viu aí que o grande reforçador dele é o celular, né? Então, Rony é apaixonado por tecnologia, gosta de jogar, aprende inglês lá com os jogos. Então, eu falei assim, então mais ou menos vai ser esse encaminhamento que ele vai ter. Ele vai trabalhar com jogos, tal, tudinho. E adivinhe, na minha pesquisa, novamente, né? Análise do comportamento e teoria dos jogos, quem aparecem aqui? A Giovana, e tem um trabalho da Daphne também aqui. Então, quando eu fecho a tríade do que eu penso em termos de cenário para o meu filho, eu encontro Celso, Giovana, Daphne, que são os profissionais que atendem o meu filho. Hoje, eu tenho o peso, os pais têm um peso enorme nas costas, né? Então, hoje, eu acho que 99% desse peso eu já botei nas costas deles, né? Então, eu consigo, hoje, já pensar outras coisas, porque quando eu era atendido por outros profissionais que tipo assim, não me passavam tanta confiança como eles passam, eu continuava com aquele peso. A gente carrega o peso, mesmo sendo nosso filho sendo atendido com plano de saúde, para outros profissionais, mas a gente carrega aquele peso. Mas esse peso, com certeza, eu deixei assim. Então, eu consigo viver, na verdade. Antes eu não conseguia fazer tanta coisa porque eu ficava muito preocupado com ele. Então, essa preocupação acaba esgotando um pouco da tua energia para fazer as outras coisas, né? Então, o caminho que eu tracei, assim, que está trazendo eu começar a respirar, a sorrir, a viver, a pensar. Porque é assim, né? A minha sogra, hoje, ela não consegue sair da casa dela porque tem a filha que não tem autonomia. Então, não é só a criança que vai ficar presa na condição de autista. O pai também vai ficar. Esse que é o grande problema. Se você não produzir uma autonomia para o seu filho em independência, você também vai ficar numa condição presa a essa condição do autismo do seu filho. Então, a conquista, na verdade, da autonomia não é só para a criança, é para o pai também. É para o pai, a gente tem que pensar isso também. Então, eu tracei um caminho aqui que eu considero que é aquele que está conseguindo tirar esse peso dos ombros, essa incerteza do futuro, porque é o que a gente pode fazer quando a gente consegue pensar alguma dessas variáveis que nos ajudam. Então, uma das coisas é informação. A gente precisa ter informação, porque se a gente não tem informação, a gente é muito fácil enganado por qualquer profissional. Seja ele da área da saúde, qualquer área que a gente procure um atendimento, se a gente não tiver informação, a gente não consegue. Uma outra coisa que me ajuda também, inclusive me ajuda a discutir com os próprios profissionais da clínica,
é a formação que eu estou tendo, né? Apesar de estar com mestrado, eu dei um passo atrás, estou fazendo a especialização, porque essa especialização está me dando uma base. Essa base me ajuda muito a pensar as formas como eu posso ajudar meu filho a partir da análise do comportamento. E também me ajuda a discussão com os próprios profissionais da área. Tá? E a competência dos profissionais que vão trabalhar com esse meu filho também. É isso que tira muito o peso dos meus ombros, a competência dele. Então, pega o Celso, há 40 anos, né, só na análise do comportamento. Pega a Giovana, como ela acabou de falar, mais de 20 anos. Eles têm uma rede de atualização que eu achei impressionante. Me lembrei da história da Daphne. Perguntei, Daphne, eu posso trazer meu filho para fazer uma avaliação com vocês? Ela falou, não pode. Foi no 14º, não pode, porque a gente vai estar muito ocupado com o Franz, né, o Franz Vahari, ele vai dar uma formação para a gente. Então, olha só. Então, se você for lá no site da ACBR, ele te dá todas as indicações de como você conseguir um profissional de competência para trabalhar com seus filhos. Um dos requisitos é essa atualização constante. E só esse ano, o Abaquer, né, e o Instituto Lame fizeram 2 eventos de formação, trazendo profissionais de alto gabarito para estar palestrando para a gente, passando esse conhecimento e, consequentemente, também dando formação, que eles trabalham essa perspectiva. Então, nesse momento, realmente, eu vi que eles estavam assim, na ponta, né, em termos de clínica e atendimento. Aí você deve estar se questionando, mas eles são muito caros. É por isso que a gente está discutindo essa judicialização. Até o treinamento, até o atendimento mais barato que vocês possam achar, né, com péssima qualidade, vai se tornar caro. É um dinheiro que você vai ter que estar desempenhando. Mas hoje eu posso dizer que, com tranquilidade, eu até falo isso para as pessoas, olha, eu posso ter um tratamento de alta qualidade pagando o valor de R$ 129,00, que é o plano do meu filho, que foi judicializado, porque é um direito. Estão entendendo? Então, todas as pessoas hoje que estão vindo e estão num processo de escolha de clínica, escolha o melhor possível. Judicializa, você ganha o processo e seu filho vai ter o melhor atendimento possível. Então, esse processo de escolha da clínica é muito importante, porque a precocidade é importantíssima para o desenvolvimento dessa criança. E se você perde 1, 2 anos com uma clínica de má atendimento, possivelmente você está perdendo a perspectiva dessa criança estar desenvolvendo. Então, a escolha da clínica e dos profissionais é um momento decisivo para os pais. Eu perdi muito tempo. Eu não contei a história. Eu só contei por que eu vim para cá. Porque eu não quero mais perder tempo na minha vida com profissionais que não consigo ajudar meu filho. Tá? Então, essa atualização. E eu busco a autonomia, a felicidade dele em relação à vida. Tá? Era isso meu depoimento. Outra oportunidade eu conto o resto da história. Obrigado. Emocionante para a gente. A Daphne está querendo que eu fale que ele que fez a avaliação depois, viu, gente? Foi só na semana do Franz que não fez. Agora, gente, eu vou finalizar. A gente já estourou o tempo, tá? Então, é rapidinho. Estouramos muito tempo. Então, hoje nós discutimos o modelo mais adequado e eficaz de atendimento, né? Maneiras de fazer com que as leis garantam direitos, modelos clínicos no Brasil, relatos de pais e diagnóstico médico. O colega Paulo Escanavês falou sobre a importância de um movimento social, uma ação conjunta de todos para impressionar as autoridades e levar ao cumprimento de leis e atendimentos de qualidade. Como diz a letra da música do Ivan Lins, depende de nós que este mundo tenha jeito, apesar do que o homem tem feito. Mesmo que vejamos práticas irresponsáveis e modelos inadequados, leis não sendo cumpridas, nossa responsabilidade para com este público, que precisa e necessita tanto de serviços efetivos, é enorme. Façamos a nossa parte com amor e maturidade. Vamos deixar uma marca bonita na vida dessas pessoas. Vamos mudar histórias. Vamos construir novas realidades. Vamos levantar famílias que se desestruturaram e melhorar a qualidade de vida de nossos atendidos. Eu agradeço a presença de todos aqui, uma excelente noite e até amanhã.